Já aconteceu com você de você não conseguir treinar, não conseguir ter uma rotina mais saudável, um estilo de vida mais natural, a ponto de você achar que não é possível na sua realidade ou que não é para você? Você passa o dia inteiro cansado, estressado, com pouca energia, faz muito pelo seu trabalho, por muita gente, mas você acaba se despedaçando e fazendo muito pouco por você? Eu sei muito bem como é isso. Tiveram dois momentos na minha história que eu quero compartilhar aqui com você, para você entender como eu já vivi isso e como eu posso te ajudar a sair daí. O primeiro deles foi quando eu comecei a estudar sobre o funcionamento do nosso cérebro, sobre o comportamento humano, e quando eu comecei a me conhecer melhor, e eu vi uma estreita relação entre o treino de alta intensidade e o desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento. E eu vi como essas duas coisas estavam absurdamente conectadas. Só que isso não era tão óbvio para todo mundo. E o que começou a acontecer? Eu comecei a falar sobre isso com as pessoas e várias pessoas começaram a me criticar, dizendo que eu estava querendo mudar de área, que eu tinha mudado meu foco, que eu era professor de educação física e treinador, que eu devia continuar ali. E isso foi um verdadeiro balde de água fria, a ponto de eu fingir que eu não estava mais estudando sobre isso, só para não receber mais críticas sobre o que eu estava fazendo. E o outro momento que aconteceu isso foi quando eu percebi que eu não estava acompanhando o crescimento do meu filho mais velho, Joaquim, até o momento meu único filho. E eu estava saindo de casa, ele estava dormindo, eu estava chegando, ele estava dormindo. E isso estava me entristecendo porque eu sabia que aquele tempo não voltaria mais atrás. O ponto de virada, de transformação para sair dessas duas situações que estavam me machucando muito por dentro, estavam acabando com a minha saúde física e mental, foi logo no início da pandemia. Eu comecei a me aprofundar um pouco mais sobre o estoicismo, que é essa filosofia antiga greco-romana. E no primeiro livro que eu li foi a história sobre Epíteto, que era um dos maiores nomes dessa filosofia, que foi metade da vida dele escravo, ou seja, um cara que falava sobre felicidade, tendo vivido como escravo metade da vida, tinha muito para me ensinar ali. Naquele livro, tinha duas perguntas que mudaram a minha realidade de uma vez por todas. As perguntas eram: que tipo de pessoa você quer ser e que tipo de vida você quer ter? A partir do momento que você descobre que tipo de pessoa você quer ser e que vida você quer ter, você precisa passar o resto da sua vida se treinando para ter essa vida e para ser essa pessoa. Ali foi o meu momento de virada. Eu entendi que eu precisava ter clareza de quem eu queria ser e de como eu queria viver a minha vida. E também eu entendi que não bastava isso apenas. Eu precisava me treinar diariamente para conseguir ser essa pessoa e ter essa vida. E foi nesse momento que eu criei a filosofia de vida que eu vivo, que é: a vida é um treino. E que significa treinar para viver bem e encarar a vida como um treino. Ou seja, treinar fisicamente para viver bem a vida, para conseguir ter saúde, energia, condicionamento físico, resiliência e resistência física e mental, para conseguir experimentar tudo que a vida pode me proporcionar, todas as experiências como ser humano, como pai, como marido, como indivíduo, e encarar a vida como um treino. Ou seja, todos os dias é uma oportunidade de eu me preparar, de eu lidar com as coisas que a vida coloca na minha frente para eu ser uma pessoa melhor. Então tudo que acontece na minha vida é uma oportunidade para eu me tornar a minha melhor versão. É por isso que hoje eu vivo dessa forma e o que eu faço é ajudar os meus clientes e o máximo de pessoas que eu puder, através dessa sistematização que eu desenvolvi, a treinarem para viver bem e encararem a vida como um treino. Ou seja, nadar contra a maré que a gente vive hoje. O mundo moderno, ele leva a gente para sofrer com as armadilhas da vida moderna, que é o excesso de conforto, a busca descontrolada por prazer e a visão equivocada do que é sucesso. Mas, na verdade, para a gente conseguir viver uma vida plena, com paz de espírito,
com felicidade e com significado, a gente precisa treinar para viver bem, treinar o nosso corpo, fazer exercício físico de forma consistente e intensa, ajustado para cada um, e a gente precisa encarar a vida como um treino. A gente precisa aprender a nos conhecer, a desenvolver habilidades emocionais e comportamentais e nos tornarmos mais fortes do que qualquer coisa que possa aparecer na nossa vida, porque isso a gente não controla. Agora você vai aprender de forma prática como o método comportamental, que é o método de treinamento de alta intensidade que eu desenvolvi, se correlaciona com encarar a vida como um treino. Ou seja, como eu transformo o meu dia em um treino para eu me tornar a minha melhor versão e como eu encaro a vida como um treino rumo à excelência 1% todo dia. Vem comigo. O primeiro passo é que dentro do meu programa de treinamento a gente começa com um trabalho de mobilidade articular. E a mobilidade serve para preparar as suas articulações e distensionar os seus músculos para que você consiga atingir uma amplitude maior dos movimentos e consiga melhorar a sua capacidade de se movimentar. E isso faz com que você diminua o risco de se machucar e tenha movimentos melhores com menos desconforto. Seguido, a gente trabalha com um aquecimento. O aquecimento ele tem como objetivo te aquecer e ativar o seu corpo e o seu cérebro para o trabalho que vai acontecer. Da mesma forma que o seu dia precisa ter um aquecimento. E o aquecimento para o seu dia eu chamo de rotina matinal poderosa. Essa rotina matinal poderosa é uma série de coisas que você faz que vai te ajudar a preparar, a aquecer, a ativar tanto o seu corpo quanto a sua mente para você começar o dia vencendo. E o conjunto dessas coisas são banho gelado, alongamentos ou rito tibetanos, exercícios de respiração e reflexão matinal. Essas coisas equivalem ao nosso aquecimento do treino. O segundo passo do método comportamental, logo depois do aquecimento, eu chamo de drill ou skills. Nessa fase, você vai desenvolver uma habilidade nova, como por exemplo, aprender a fazer uma parada de mãos, ou vai desenvolver a força de um determinado grupo muscular para que você consiga potencializar a parte principal do treino, consiga fazer com mais intensidade, de forma mais difícil, por mais tempo. Então, o drill e o skill é uma parte fundamental, onde a gente vai aprender uma habilidade nova ou vai desenvolver uma força específica. Fazendo um paralelo com o nosso dia, esse seria o momento da mentalidade de principiante, de desenvolver a arte de viver. Ou seja, eu aprender através da reflexão, do entendimento sobre as mensagens que a vida, que o universo, que Deus, entenda lá como você quiser, me mandam e aprender sobre mim. Então eu preciso ter um momento no meu dia de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, onde eu vou aprender a como ser uma pessoa melhor, lidar melhor com os desafios, desenvolver inteligência emocional. E eu gosto de usar uma ferramenta que chama 1 para 1. Eu vou ter um aprendizado e vou colocar ele em aplicação. Eu só aprendo outra coisa depois que eu colocar essa coisa que eu aprendi em prática. A próxima parte no método comportamental a gente chama de OD, ou uma sigla que significa Workout of the Day, que é tarefa do dia, trabalho do dia, que é o momento onde a gente vai efetivamente desenvolver a condição física. Então, geralmente, isso é repleto de movimentos funcionais em alta intensidade e constantemente variados. Isso, ajustado para a capacidade física de cada um, faz com que você melhore a sua capacidade aeróbica e cardiovascular, resistência muscular, hipertrofia e resistência mental também. Fazendo um paralelo com o nosso dia, qual é o nosso WOD na nossa vida ou no nosso dia? É representando
todos os nossos papéis. Eu, por exemplo, sou pai, sou marido, sou treinador, sou filho, sou irmão. Então, a minha tarefa do dia é buscar ser o melhor que eu puder em cada uma dessas funções e desses papéis. E para isso, eu preciso de intenção, eu preciso de intensidade e eu preciso de atenção. Intenção, intensidade e atenção. E percebe como essas coisas estão conectadas? Quando eu tenho bom aquecimento, uma rotina matinal poderosa, quando eu tenho a mentalidade de principiante, eu estou aprendendo a me tornar uma pessoa melhor, eu desenvolvo as habilidades para viver elas na prática, cumprindo os meus papéis. E aí nós estamos indo para a parte final do método comportamental, que é composta por duas coisas. Primeiro é uma reflexão, ou seja, eu vivi uma experiência física e mental no treino, eu preciso treinar a minha mente para achar um aprendizado que eu possa aplicar na minha vida e me tornar uma pessoa melhor. Imagina se eu treino todos os dias e todos os dias eu desenvolvo a habilidade de fazer isso, o quanto eu posso melhorar como pessoa. E esse é o propósito, é ter um momento reflexivo, que você possa aprender com a experiência. Um paralelo para o nosso dia, para encarar a vida como um treino, eu gosto de ter um diário noturno, indicar as pessoas a terem um diário noturno. Naquele diário noturno, ela vai reavaliar os comportamentos dela, se perguntando o que eu fiz de bom e o que eu posso melhorar, dentro daquele objetivo que eu tenho como ser humano e a vida que eu quero construir. O que eu fiz de bom hoje? Essa é a pergunta que você tem que responder antes de dormir todas as noites. E o que eu fiz que eu posso melhorar? Você respondendo essas duas perguntas, você estará caminhando para a excelência como ser humano. E aí a gente entra na última parte, que é um exercício respiratório após a reflexão. E é um exercício que eu costumo passar, que é bem simples, que é inspirar pelo nariz contando 5 segundos e soltar o ar pela boca também em 5 segundos. E você vai fazer essa contagem na sua cabeça por 1 minuto. O paralelo para encarar a vida como treino é você fazer um exercício de respiração antes de você dormir. Assim como no final do treino, eu respiro para entrar num estado mais relaxado, de maior consciência sobre tudo que eu vivi e como eu vou encarar o dia. Eu faço esse exercício de respiração para conseguir relaxar e entrar num estado de sono que vai me fazer acordar melhor no outro dia. Esse é o nosso movimento, essa é a nossa revolução. A vida é um treino, que é treinar para viver bem e encarar a sua vida como um treino para se tornar a sua melhor versão. É isso que a gente faz e eu quero te convidar para caminhar junto comigo nessa jornada. Se tornar a sua melhor versão a cada dia é importante para você. Na descrição desse vídeo tem um link com acesso ao meu WhatsApp. Me manda uma mensagem que eu quero entender como é que eu posso te ajudar. Fechou? Até o próximo vídeo. A vida é um treino.